Que essa Copa do Mundo entrou para a história por ser a primeira com 48 seleções, tu já sabia, mas tu conhece quais foram as 4 estreantes dessa Copa? Pois é, isso disso que a gente vai falar hoje, então fica de boa aí e vamos lá. E as 4 seleções estreantes são Uzbequistão, Curaçao, Cabo Verde e a Jordânia. Provavelmente tu não sabia e eu vou explicar um pouquinho mais de cada uma delas, para que tu saiba um pouco até onde elas foram e qual foi a campanha dessas equipes na Copa do Mundo. Então vamos começar, na verdade, pelo Uzbequistão, que caiu num grupo com Portugal, Colômbia, Congo e daí o Uzbequistão formando esse grupo de 4. Bom, tu olha assim, tu já diz, putz, ferrou, né? Caiu num grupo com Portugal e Colômbia. E sim, na verdade foi isso mesmo. Caiu num grupo com Portugal, Colômbia e o Congo, que surpreendeu muito. Então, não tinha muito o que os Uzbequistão fazer. E bom, em 3 jogos eles tomaram 11 gols e fizeram 2. Na verdade, ainda fizeram 2 gols, né? Um contra a Colômbia e o outro contra a equipe do Congo. E a gente tem que deixar muito claro aqui que, na verdade, para uma seleção estreante, tu conseguir marcar gols já é uma grande coisa. E, bom, marcaram 2. E em um grupo que caíram com 2 seleções extremamente fortes, conseguiram marcar um golzinho na Colômbia. E, bom, Portugal não marcou, mas o Congo marcou. Mas, independente do resultado, imagino que o povo do Uzbequistão já estava muito satisfeito só deles conseguirem essa vaga para a Copa. Curaçao, a segunda seleção que a gente vai citar aqui das 4 estreantes. E, bom, não teve caminho fácil também. Com um grupo formado por Alemanha, Equador e Costa do Marfim, já deu para ver que a vida deles não seria tão fácil quanto parecia. E na verdade, na estreia já veio um banho de água fria, mas nada muito além do esperado. Contra a Alemanha no seu primeiro jogo, perderam de 7-1. E bom, na verdade, tu pensa, putz, 7-1, tá de sacanagem. Claro, cara, mas para uma seleção estreante e que nem a Alemanha fez o gol e eles foram lá e empataram. Então não foi como o caso aqui do Brasil, que eles fizeram 7 gols para daí o Brasil fazer um. Eles conseguiram empatar o jogo em 1-1. Claro, depois veio acontecer os outros 6 gols, mas tu entendeu essa comparação? Foi muito mais válido o que o Curaçao fez do que no caso que a gente fez aqui. E no seu segundo jogo contra o Equador, na verdade, para uma equipe estreante, já fez história, porque conseguiu segurar um 0-0 e garantir o seu primeiro empate na história da Copa do Mundo. Sim, exatamente, para uma seleção estreante, isso é muito grande. Se eu já tinha te falado que tu conseguir fazer um gol já é muita coisa para quem veio para sua primeira Copa, então conseguir um empate é outro nível. E Curaçao sim conseguiu. Já no seu terceiro jogo, perdeu de 2-0 para a Costa do Marfim, o que deu fim à Copa do Mundo. Que bom, conseguiu seu empatezinho na sua primeira Copa do Mundo. A próxima seleção é a seleção da Jordânia, que na verdade não conseguiu um empate ou uma vitória, mas conseguiu fazer gols nos 3 jogos que disputou. Eles caíram no grupo com Áustria, Argélia e Argentina. Pois é, as 3 seleções com A, agora que eu fui perceber, na verdade. E bom, mesmo com 3 derrotas, foi muito celebrada essa campanha na Copa do Mundo, porque fazer 3 gols em cada jogo, claro, mas em 3 seleções tradicionais, principalmente Áustria e Argentina, a atual campeã mundial, é para poucos. E para uma seleção que não tem um retrospecto muito bom na história do futebol, 3 golzinhos em 3 partidas, tá muito de bom tamanho em Copa do Mundo para a seleção da Jordânia, que com certeza foi muito celebrado quando voltou ao país. E deixei para falar por último, mas claro, não menos importante que as outras, a seleção do Cabo Verde, pois é a que mais nos surpreendeu nessa Copa do Mundo e a que foi mais longe, que nos apresentou jogadores muito carismáticos e um sistema defensivo de dar inveja em time grande, hein? Com cerca de 500 mil habitantes, bom, chegou totalmente desacreditada na Copa, ninguém dava nada para Cabo Verde, mas desde o início já mostrou que não estava ali de brincadeira e não por ser estreante que ia deixar barato para os outros. Primeiro jogo, um 0-0 com a Espanha, pois é, e daí o mundo já começou a abrir o olho para conhecer a seleção de Cabo Verde. Segundo jogo, 2-2 contra o Uruguai, o que é isso? O que esses caras estão fazendo? Conseguiu bater de frente com 2 seleções campeãs mundiais. E bom, conseguiu empatar com as duas. E no seu terceiro jogo, mais um empate, dessa vez com a Arábia Saudita, e conseguiu surpreendentemente classificar para os mata-matas da Copa do Mundo.
Daí tu imagina, no teu grupo tem duas campeãs mundiais, Espanha e Uruguai. O que que tu espera de uma seleção estreante? Ficar em quarto lugar quase com toda certeza. Mas a gente viu que não foi isso que eles planejaram e, bom, não foi isso que aconteceu. Nas 16 avos de final, bom, daí o buraco foi mais embaixo porque tiveram que pegar a Argentina. Mas não pensa que foi fácil assim para a Argentina conseguir classificar. Cabo Verde conseguiu levar para a prorrogação e por muito pouco não tirou a Argentina, que ganhou de 3-2 e mandaram os cabo-verdianos de volta para casa. Mas, bom, a história que eles escreveram nessa Copa do Mundo não vai ser esquecida. E, por acaso, foi a primeira equipe estreante em Copas do Mundo a passar para a fase de mata-matas. Sim, daí como eu te falei das seleções estreantes, foi surpreendentemente a melhor equipe, a melhor campanha no caso, com 3 empates e conseguindo se classificar para a fase de mata-mata. E bom, além de ter classificado, com certeza muitos lugares do mundo vieram a torcer para eles. Principalmente nós brasileiros quando pegaram a Argentina na 16 avos de final. Não deu para passar, não deu, acontece, mas com certeza foram recebidos lá em Cabo Verde com muita festa. Porque uma campanha dessa, sendo uma equipe estreante, não é para qualquer um. E no fim, as 4 equipes fizeram história disputando a Copa do Mundo. Mas Cabo Verde foi um degrau acima com certeza. Enquanto Uzbequistão, Jordânia e Curaçao ganharam experiência para a próxima Copa, quem sabe para o futuro, Cabo Verde já conquistou milhões de torcedores e admiradores da sua seleção. E mostrou que no futebol, com coragem, organização, determinação e raça, tu consegue sim bater de frente com seleções gigantes. E agora eu quero saber de vocês, qual seleção te surpreendeu mais? Tu esperava isso de Cabo Verde? Comenta aqui, deixa o like, não esquece de se inscrever no nosso canal. Vou ficando por aqui, é nóis!